mais uma live do Conde. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo aí? Vamos lá, vamos lá. Começando mais uma live. Vamos conversar. Cara pálida, já eu sou Romaldorei. É isso, uma palavra só, cara pálida. Como linguista eu adoro isso. Sozinho, Soul Music pra gente começar o nosso papo aqui. Meus ovos vermelhos. Tô até a fim de fazer um rap do querido Fausto Fawcett. É, vamos lá. Será que eu ainda sei de cor isso? Olha que interessante, ó. Não tem democracia, nem conquista humanista, nem o fundo de conforto social. Nem o fundo de conforto social de tradição assim agregada, bem-estar, sociedade equilibrada, nem o fundo de conforto social. Mas não tem sequer família, amizade ou compaixão que estanque o encosto desse sangue, que segure, obstrui ou camufle a estranha luz fascista, desse básico instinto básico. Olha que legal. Básico. Instinto. Uou. É isso. Começando mais uma live do Conde com meus ovos vermelhos aqui do lado, velho. Tá ligado? Lula preso e a bandidagem solta. Lula preso e a bandidagem solta. Dá rap isso. Bem que o Mano Brown podia fazer. Deixa eu botar de novo isso aqui, que isso aqui é muito bom. Ó, dá rap. Mano Brown podia fazer Lula solta, Lula preso e a bandidagem solta. Que é o que tá acontecendo no Brasil agora. A bandidagem tá lá em Brasília, empregando parente, empregando amigo, né? Sem projeto pro Brasil, sem apresentar o plano pros primeiros 100 dias de governo. Uma vergonha, né? Bandidagem solta. Não rola. Brasileiro não gosta. É a live do Conde. Eu vou começar chutando balde, porque assim, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não deixar acontecer. É isso, Conde, obrigado, saudações a todos vocês, coraçõezinhos, por favor. Tô contente hoje, eu tomei um remedinho hoje, à tarde, porque sabe que eu sofro de labirintite, né? Aí eu tava macambuzo à tarde, não tava rolando. Aí eu falei, pô, vou tomar isso aqui, cara, não vai dar certo. Tomei, fiquei animado. Se funcionar todo dia, o ideal é praticar esporte, né, radical, tudo mais. É que o meu esporte radical é a política, a análise política é pura adrenalina. Isso aqui é muito radical. Observar e tentar fazer algum tipo de milagre analítico com essa bagunça do bolsonarismo no Brasil, um atentado civilizatório que não vai durar muito tempo. Vai durar muito tempo. Não precisa ficar nessa sofrência de achar que é o infinito que chegou. Não. Tem nada. A única coisa infinita no mundo, querido, é o espaço sideral. A conversa que eu tive com o Raduan Nassar, né? Infinito é isso. Agora, sabe? Esse horizonte nosso da linguagem, da política, né? Das coisas, do mundo, isso aí cabe na nossa cabeça. Cabe. A gente tem que fazer valer esse espaço que nós temos aqui. Afinal de contas, muita gente diz também, né? 80 bilhões de neurônios é neurônio pra caralho. Vamos falar a verdade, né? É mais neurônio que estrela no céu, dizem alguns físicos, astrofísicos aí, né? Então, vamos aproveitar, né? Hoje eu fiz uma armadilha bonitinha, vamos ver se vai dar certo. Eu botei o nome da live de Lula preso e a bandidagem solta para atrair os bolsominions, os robozinhos, né? Que o robozinho é atraído com o sintagma Lula preso, né? Lula preso. Aí eles aparecem, daqui a pouco vai aparecer, vocês vão ver só. Daqui a pouco vão estar aqui surtando, né? Eu quero que eles vejam a live, porque eu quero que eles sintam a dor, né? A dor de serem situação num Brasil totalmente dominado pela bandidagem que emprega amigo no governo.
né? Isso é degradação total. Não rolou. O discurso do Bolsonaro caiu no vazio, como sempre, mas agora é realmente uma situação mais dramática. Porque assim, fica saltando em todas as mídias, em todas a mesma imprensa tradicional, golpista, vai lá, porque ela realmente não tem como esconder, né, o fato de que, por exemplo, hoje, né, o Bolsonaro tenha colocado o amiguinho dele na chefia da segurança corporativa da Petrobras, né? A mamadeira do bolsonarismo não é erótica. A mamadeira do bolsonarismo é estatal, né? Estatal. A mamadeira estatal. Mamadeira erótica é realmente, já que eles não têm, eles não sabem o que é orgasmo, né? Daqui a pouco a Damares Alves lá vai proibir o orgasmo no Brasil. Tinha um cara que acho que inclusive foi para ser secretário dela, acho que é o número 2 ó, vai vendo. O número 2 da Secretaria de Direitos Humanos, que é a Damares, é a número 1. Número 1 e número 2. Parece aquela coisa de ir no banheiro, não parece? Você vai no banheiro? Vou. Ei, você vai fazer o quê? Número 1. Eu vou fazer Damares. Vou fazer número 2. Não, vou fazer o número 2. Parece coisa de ir no banheiro, né? Francamente, número 1 e número 2. Damares e o seu assessor, que eu não sei quem é. Esqueci o nome, não vou pesquisar. Não adianta assistir. Então, o número 2 da Damares... Número 2. Foi boa essa, fala a verdade. Fala pra mim. O número 2 disse que negócio casamento é homem e mulher. O cara vai lá, né? O cara vai se prepara, né? Tal, chega no topo da carreira, né? Aí ele vai falar a coisa mais espetacular que ele já conseguiu formular na vida dele. Eu vou dizer o seguinte, assim, casamento é homem e mulher. O cara fala isso, né? O brasileiro, esses brasileiros golpistas, né? Eles perderam a noção do ridículo totalmente. Totalmente, né? O pessoal ficar demonizando o Nicolás Maduro com o Bolsonaro aqui, quer dizer, é ridículo, é o mico explícito. Eu chamo de mico explícito. É a mesma coisa de pedir autocrítica pro PT, né? O cara não faz autocrítica nunca na vida, aí ele só consegue pedir autocrítica pro PT mesmo depois de 3 anos que o PT não é mais governo. Ele continua pedindo autocrítica pro PT. É uma sucessão infinita de micos. Esse infinito existe aqui no nosso horizonte, a sucessão de micos infinita. De filósofo isentão que escreve para as mídias corporativas hegemônicas, filósofos isentões, né? A Glaze, ela tem um na Folha hoje, o Matias Alencastro, esse eu dou nome, eu faço questão, né? Matias Alencastro, tomara que ele não tenha parentesco com o grande pensador, professor da Unicamp, como é que é o nome dele? É o Alencastro, né? Só esqueci, deu branco agora para o primeiro nome dele, José Alencastro. Professor da Unicamp, historiador consagrado brasileiro. Esse sim, legal. Matias Alencastro, dizendo que a Glaze pertence ao segmento sectário do PT e insistir em ir para acompanhar a posse do Nicolás Maduro. Meu querido, a Glaze Hoffmann foi sensacional, a mais corajosa das corajosas, né? A melhor notícia de 2019 disparado é a atuação da Glaze Hoffmann como presidenta do maior partido brasileiro. Eu falo mesmo. O Lula fala, né? Eu sei que o Lula fala. Ei, Lula, beijo pra você. Eu sei que você fala, pô, o Conde defende o PT melhor do que a gente. Eu defendo mesmo, porque eu amo o PT. Eu acho legal. Não sou filiado. Tem nada, nenhuma ligação institucional. E acho que é por isso mesmo que eu gosto tanto. Entendeu? Porque não tenho rabo preso e posso defender o partido com todo o meu tesão, entendeu? Meu tesão, minha análise, a minha história, meu espírito, meu corpo, realmente, porque eu quero falar um pouco do PT hoje, né? Quero falar um pouco da delicadeza que foram esses governos democráticos do PT. Luiz Felipe de Alencastro, obrigado, Dailencina Reismeyer. Luiz Felipe de Alencastro, grande historiador. Às vezes você tem tanta coisa na cabeça, você esquece alguns nomes.
Foram 13 anos de muita delicadeza, de uma administração, de uma responsabilidade com o povo brasileiro que foi linda, foi romântica, foi bonita, foi competente, mostrou resultado, foi responsável, tinha afeto envolvido. Teve problemas, evidentemente teve problemas, mas muito menos do que as soluções, muito menos problemas do que as coisas fantásticas que aconteceram nesses 13 anos para o Brasil, para o povo brasileiro. E esses 13 anos de democracia não é uma conquista única e exclusiva do PT, é uma conquista do povo brasileiro inteiro, porque é o povo brasileiro que elegeu os presidentes Lula e Dilma 4 vezes seguidas, né? E elegeu uma quinta, mas infelizmente nós tivemos aí uma fraude absurda que ninguém foi investigar, e hoje a chapa do Haddad está pedindo mais uma vez para o TSE para voltar a investigar os disparos ilegais pelo WhatsApp bancados por empresários corruptos brasileiros. E aí realmente eu tenho de dizer isso, quer dizer, a Gleisi Hoffmann, ela encaixou de uma maneira absolutamente sensacional agora, encaixou a dicção, a sua presença, o seu afeto, ela sempre foi. Você vê a Gleisi Hoffmann discursar no Senado, todas as vezes, quem botou a cara e foi defender o Lula, quem botou a cara e foi defender a Dilma, naquele volume de perseguição insana que o Congresso, que muita gente bandida do Congresso Nacional desferiu ao PT, e assim, ela estava sempre lá, sempre afiadíssima, e quando a Gleisi fala, ela realmente domina a cena. A Gleisi com sangue no zóio, falando em qualquer púlpito, no Senado, na Câmara, seja lá onde for, ela domina a cena. Várias vezes. Uma das últimas falas da Gleisi numa comissão do Senado, presidida pelo Tasso Gereissati, ela viralizou, inclusive. Viralizou. Porque a Gleisi disse tudo. Falou tudo que está acontecendo no Brasil. Perseguição, o lawfare que o Lula estava sofrendo, do Sérgio Moro, juizinho, que foi agora para ser ministro, de um político que emprega amigo, parente. Daqui a pouco você vai ver o volume, os cachos que vão aparecer. Nem começou direito ainda. São 11 dias só de governo. Ela falou, ela deu um depoimento numa comissão do Senado. O Tasso Gereissati tá no YouTube, depois vocês procuram isso. O Tasso Gereissati estava com a mão assim, ó, com uma cara de, meu Deus do céu, ela tá certa. Não deu um pio. E ela falou sem parar, na lata de todos aqueles machos brancos e velhos. Gleisi Hoffmann. Então, é muita coragem. Ela não se intimida. E isso é muito forte simbolicamente. Isso dá o tom para a oposição toda. Elaborar e se rebolar no Brasil. Tem gente da oposição que criticou a ida da Gleisi Hoffmann na posse do Maduro. Não entendeu nada. Luciana Genro é uma delas. Entendeu nada. Gente, criticar o Maduro nessa altura do Campeonato do Brasil é o maior mico que você pode ter. Tá? Tem prioridade na tua vida, meu querido? Prioridade é o Brasil. Pensa no Bolsonaro. Vai criticar o país dos outros? Primeiro resolve o problema do seu país, cara. Tem vergonha na cara. Entendeu? É o maior mico. Porque quem critica o Maduro é aquela pessoa fraca de personalidade. É o leitor da Veja. Entendeu? É o cara que não tem opinião, que manda comprar. Ele manda comprar a opinião dele na banca de jornal. Tem opinião. E são essas pessoas que muita gente cai na conversa, até pela distração, né? Muita gente que eu, inclusive, conversei, dissuadi, falei, cara, presta atenção no que está rolando. Presta atenção no que está rolando. Muita gente hesitou, inclusive, antes. A posse do Maduro já foi. Mesmo na blogosfera, muita gente ficou esperando para ver qual é que era do Maduro e da Venezuela, para emitir sua opinião. Hoje foi uma enxurrada. Todo mundo dizendo na mesma linha. Eu já tinha dito isso ontem. Anteontem, pô. Né? Não cai. Hoje tem um artigo sensacional do Leandro Fortes na Home 247.
Ele diz assim, Maduro até o fim. Leandro Fortes é mega jornalista, sou fã dele. Linguagem assim, ele vai na veia. Leiam, né? Muitas matérias do 247 sobre a Venezuela. Nós temos um jornalista nosso, que é o Zé Reinaldo Carvalho, grande amigo. Ele inclusive estava lá junto com a Glaze em grande parte do tempo, cobrindo a posse do Maduro. E ele que trouxe a notícia de que tem 94 delegações na posse do Maduro internacionais. Na posse do Bolsonaro tinha 46. Quem é ditador? Quem é golpista? O cara tem 94 delegações internacionais na sua posse. E o outro aqui, mais embaixo, tem só 46. E olhe lá, né? Olhe lá. Como que foi armada esse conjunto de convites. Como foi armado esses convites aí, né? É Netanyahu, né? A nata do fascismo internacional. O Brasil foi a meca do fascismo na posse do Bolsonaro, 1º de janeiro de 2018, talvez um dos dias mais infelizes da história do Brasil. Acho que sem dúvida nenhuma, né? O dia mais infeliz do Brasil, não tem bolsominion aqui para eu trollar? Mais infeliz da história do Brasil, 1º de janeiro de 2019. Vergonha alheia total. Bom, então dito isso, estou digredindo aqui para começar, mas é assim, Lula preso e a bandidagem solta. É por isso, entre outras tantas coisas, que o Brasil está nesse vai não vai, né? O Brasil está nesse vai não vai desde o golpe, desde a eleição da Dilma. Nossos sentidos políticos estão colapsados. Começaram a se reorganizar quando o Lula era candidato à presidência da República. Isso é muito forte, isso é muito importante a gente também lembrar e saber. Quando você tem um candidato como Lula, que lidera as eleições, e não importa se tem aquele embargo permanente da própria imprensa e do Poder Judiciário brasileiro, que não respeita, o Poder Judiciário brasileiro não respeitou a resolução da ONU, Comitê de Direitos Humanos da ONU, que pediu para que fosse garantida o direito do Lula a ser candidato à presidência da República. Só a presença dele numa eleição é uma coisa muito forte. Veja, a legitimidade do Bolsonaro, dentre tantas outras ilegalidades que ele cometeu, ela também é simbólica, porque ele não ganhou do Lula, meu querido. O Moro, que é o ministro da Justiça dele, foi lá, meteu o lawfare atrás do Lula, prendeu arbitrariamente o Lula, para ganhar o seu ministériozinho da Justiça depois. É vergonhoso isso. E não se iludam. Uma coisa que eu queria chutar o balde é o seguinte. Tá? Então assim, só para fechar a questão do Lula. O Lula candidato, enquanto ele estava candidato, mesmo depois de ser politicamente confinado naquele cativeiro de Curitiba, simbolicamente ele era candidato. Vocês se lembram que ele crescia todo dia. A cada pesquisa o Lula crescia um pouco. Teve um momento que ele já estava com 60% dos votos válidos, o cara ainda conseguia crescer. Liderava demais, demais. Quem é o vitorioso moral dessa eleição? É o Lula. Evidente. Ele é o presidente de fato do país. Bolsonaro jamais conseguiria ganhar do Lula. E o Bolsonaro vai ter que engolir esse fato pro resto da vida dele. Ele não conseguiu ganhar do Lula no voto. Não conseguiu ganhar do Lula no voto. Vou tomar uma água até aqui, né? Então, foi muito importante porque o Lula candidato mobiliza a percepção da população brasileira. E o que aconteceu enquanto ele estava candidato? Foi crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, adensando, politizando, população brasileira se dando conta, Nordeste em massa apoiando o Lula, depois apoiou o Haddad. Mas foi a única chance que a nossa elite escravocrata, vagabunda, achou para impedir que o Lula ganhasse de novo as eleições. Tem que prender o cara e tem que proscrever o cara do mundo político. Mas
o estrago que o Lula faz do ponto de vista da presença política e da politização no Brasil é muito grande. Então o que estava acontecendo com o Brasil? O governo Temer estava afundando na pior popularidade da história e terminou assim, melancolicamente. E nós estávamos num processo histórico de politização profunda, de repolitização, de superar, de virar a página do golpe. O golpe do PSDB e do Michel Temer, de 2016. E do Eduardo Cunha e do Aécio Neves. Nunca é demais lembrar de todos os principais artífices e bandidos desse golpe. O que eu quero dizer com isso? O curso normal, né, a história, a conjuntura, se você está no momento de discussão, porque quando começa oficialmente a campanha também já é outra coisa. O arsenal de ilegalidades e de crimes que o Bolsonaro trouxe para a campanha eleitoral truncou o processo. Fugiu de debate, foi blindado pela imprensa, simulou muita coisa, que a gente nem sabe direito ainda, confundiu o eleitorado, e aí veio toda aquela avalanche de ilegalidades praticadas através de plataformas digitais, que a gente nem sabe direito ainda a dimensão. Não foi só o WhatsApp, é muito mais do que isso. Tá? E aí, evidentemente, conseguiu lograr, e quase não consegue. Com tudo isso, se bobeasse, o Haddad levava essa eleição. O que seria também muito difícil, depois eu posso comentar isso, né? Pra gente simular. Mas hoje, queridos, se você pensar hoje, se o Bolsonaro tivesse uma eleição hoje, se ele ganharia? Eu digo pra vocês, não ganharia. Hoje, depois desse desgaste com Queiroz, desgaste com Mourão, desgaste com todas as políticas assassinas, com todo esse escancaramento da política indigenista assassina do Bolsonaro, da extinção do Ministério do Trabalho, da mudança da questão indígena para o Ministério da Agricultura, se tudo isso fosse revelado, como está revelado agora, se você tiver uma eleição depois de tudo isso ser público e notório, alguém acha que ele ia ganhar a eleição? Queridos, aí quando a pessoa diz assim, o povo é burro e ia votar no Bolsonaro, não entra nessa degradação moral de caráter. Desculpa, mas eu vou insistir, vou ralhar com quem tiver nessa posição acovardada. Porque se você tem alguém assim, que diz assim, o povo é burro e ia eleger de novo, gente, não precisa de inimigo. Se o teu aliado é tão frágil, é tão derrotista, é tão cético assim, você precisa de inimigo para perder a eleição? Não. Então assim, vamos ter um pouco de autoestima. Esse negócio de ficar botando a culpa no povo brasileiro toda hora, o povo é burro, isso é degradante, gente. Quem é de esquerda progressista não pode ter essa posição. Desculpa. Tá? Quem se entende de esquerda e sai dizendo que o povo é burro, sinceramente, você está no lugar errado, meu filho. Vai para a direita que lá que é o teu lugar. E deixa a gente travar o bom combate aqui. Errado, são percepções de... Claro que é heterogêneo, né? Todas as percepções são heterogêneas, as posturas que a gente tem, o comportamento que a gente tem político, mas é preciso a gente ter humildade para entender. Você não pode ficar terceirizando. Quem terceiriza a culpa é a elite, a classe média burra brasileira. Eles é que põem a culpa tudo no PT. Nós não somos assim. Você pode dizer que o povo foi enganado pelas fake news? Pode. Mas ficar falando que o povo é burro? Para com isso. Não é. O povo brasileiro tanto não é burro porque elegeu 4 vezes seguidas um segmento extremamente democrático da nossa estrutura política. Então, não dá para ficar dizendo esse tipo de coisa. Isso também, atenção, isso também é herança escravocrata, é herança ideológica discursiva do escravismo
elitista brasileiro de dizer que o povo é burro, que vai fazer merda de novo. Isso é preconceito, tá? Então não é assim. O que o Conde gosta? Qual que é a ideia? A ideia, meu querido, é lutar. A ideia é convencer. A ideia é acreditar. Você tem que acreditar em si, tem que acreditar no seu povo. Se você não acreditar no seu povo, o Lula, por que o Lula está onde ele está? Por que o Lula tem essa relação de amor que sempre prevalece no final com o Brasil inteiro? Porque ele não duvida do povo brasileiro. Ele não coloca em xeque a capacidade do povo brasileiro. Esse é o recado. Tudo bem? Então, vamos fazer a transição. Falei que ia chutar o balde, chutei, né? Chutei. Não é bom chutar o balde, né? Eu não falo nada para agradar ninguém, meu querido. Não falo nada para ficar agradando ninguém. Eu falo coisas que eu sinto. Tudo bem? Manda um coraçãozinho pra mim. Live do Conde. Vamos pra segunda transição. Transição que não é transição vagabunda. É a transição com música. Não é a transição bolsonarista meia boca. Vamos lá. Seguinte. Olha a situação que está a imprensa tradicional. Vou ler a home da Folha de São Paulo rapidamente para vocês aqui. Só para vocês sentirem como é que tá. Isso aqui tá divertidinho, né? Então, home da Folha. É o grande termômetro, né, da nossa percepção política da imprensa hegemônica. Mas veja, é termômetro porque se a imprensa hegemônica tá assim, imagina a realidade, né, do Brasil. Então, olha só. Manchete. Ministro exonera assessor que assinou alterações em edital de livros escolares. Essa manchete está na Folha de São Paulo desde a hora do almoço. Os caras não renovam a home. É uma preguiça generalizada na Folha. É uma vergonha, né? Manter a mesma manchete 8 horas? Fala sério. Muda essa espelunca daí. É aquela história do ministro, a falta de imaginação da Folha de São Paulo. O ministro, né, aquele edital lá da questão dos livros didáticos, né? Eles estão capitalizando isso, achando que estão abafando. Nem deve estar tendo muito acesso a esse tipo de notícia. A notícia fica velha imediatamente na internet. Não entendo a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo está por fora. Não fala a linguagem contemporânea das mídias digitais. Realmente tá totalmente por fora, né? Manchete 8 horas. Então, fraca dessa. Mas olha só. Revista Piauí. Despetização de Onyx tem só 1% de filiados ao PT. Crítica ao bolsonarismo. Diretora do Departamento de HIV do Ministério da Saúde é exonerada e ONGs reagem. Crítica pesada ao bolsonarismo. Factual. Nomeações de apadrinhados inexperientes enferrujam governo. Folha. Doutora Rosângela Moro, fiscalização não é mimimi. Artigo da Raquel Landim. Aí você tem um mimimi aqui do General Vilas Boas. Tururu, tem algumas coisas positivas, mas perceba o seguinte. O governo, esse início de governo Bolsonaro é uma sucessão de catástrofes. Tem nada de bom para falar em nunca. É tudo uma catástrofe atrás da outra. Uma notícia ruim atrás da outra. A imprensa nem consegue, o Estadão tenta dar por exemplo, a declaração do Vilas Boas parece que é uma notícia boa, né? Tá lá. Mas, queridos, a situação dos militares é crítica. É crítica por quê? É crítica em todos os sentidos. É crítica porque a ala militar do governo é governo, portanto eles são políticos, e militar não sabe ser político. Militar é militar, político é político. Essa ambiguidade, essa ambivalência vai fritar os neurônios do bolsonarismo. Vai ser a grande discussão de 2019 num governo que vai naufragando aos poucos. Você vai ter uma ala militar que não entende como funciona a política e uma ala civil que trata a política como seu quintalzinho. Quer dizer, é um coquetel do horror, absolutamente. Quando o militar sai do teu nicho, que é dentro do exército, e vai para o governo, ele deixa de ser militar e passa a ser político.
Esses caras, o Heleno, o próprio Mourão, esses caras não são mais generais. Esses caras são políticos. A população sabe disso, percepção política sabe disso. Não tem como escapar. São políticos. É o que a Glaze deixou claro, a maravilhosa Glaze deixou claro no seu artigo e na sua fala cotidiana pelo Twitter também, porque ela sabe usar o Twitter de maneira soberana e altiva e assertiva. E política. Ela não fica propagando fake news e nem com conversinha. Por exemplo, só para vocês saberem, o Bolsonaro, ele está usando o Twitter agora muito mal, do ponto de vista da comunicação política. Pessoal, é muita pistolagem, né? Tem pistolagem para tudo que é lado. Eu dou risada. Eles dizem que o Bolsonaro vai governar pelo Twitter e que isso vai ser bom pro Bolsonaro, porque vai blindar ele, né? Da relação com a imprensa tradicional e tudo mais. Eles dizem isso achando que nos Estados Unidos o Trump está governando pelo Twitter e está dando tudo certo pro Trump. Mas não está dando certo nada pro Trump. Donald Trump está na iminência de sofrer um processo de impeachment nos Estados Unidos. Hello, né? Leiam The New York Times, que inclusive hoje descasca o governo Bolsonaro. Diz que é um ano fatídico para o Brasil. O editorial do The New York Times hoje tá uma coisa assim, né? Parece que saiu... É incrível como se parece com a blogosfera, com o 247. Parece com o nosso trabalho. Trabalho de imprensa livre, de imprensa crítica, de imprensa que tem autocrítica, inclusive. O editorial arrebenta com o Bolsonaro. Fala tudo que nós falamos diariamente e que a imprensa hegemônica brasileira não fala. A matéria foi puxada para o 247 na manhã de hoje, não sei se ela ainda está lá. Procurem editorial do New York Times no Google, 247, você vai achar. Tá? Então assim, é impressionante. O tom do editorial, né? Diz que o Bolsonaro é fascista, é delinquente para baixo. Delinquência para baixo. Impressionante. A imprensa brasileira não tem coragem de fazer isso. É incrível isso, né? Eu tinha falado numa live assim, a nossa tradição escravocrata, a elite brasileira adora humilhar, né? E aí, minha crítica ao povo brasileiro não é assim, o povo é burro, é uma crítica do comportamento cultural que nós temos de superar. O povo obedece. E aí a imprensa brasileira subserviente também obedece. Ela tem medo de arriscar, tem medo de sair da caixinha e produzir uma crítica contundente contra o governo Bolsonaro. Como o The New York Times não tem rabo preso, sobretudo com relação às questões brasileiras, então ele vai lá e produz uma crítica de qualidade com relação a esse momento aí da nossa política. Eu ia dizendo então que é uma sucessão muito grande de péssimas notícias, muitos recuos, muitos desgastes, e nós... eu ia dizer outra coisa que me escapou agora aqui. Para você ter uma ideia, vou ler, tem uma matéria no Globo agora, que é interessante, dar só uma dica para vocês, né? 10 dias após a posse, Bolsonaro não apresenta prioridades do governo. Então já se passou 10 dias, ninguém apresentou nada. O Bolsonaro não foi falar para a nação coisa nenhuma em nenhum momento. Eles não têm o que dizer, não têm o que propor, não têm o que falar. É só pistolagem. Lembrei o que ia dizer, né? Então essa matéria está lá no Globo. É interessante, a manchete do Globo nesse momento na home do jornal Globo. Acha que governar pelo Twitter vai dar certo. Então, não dá. O Trump não está tendo sucesso pelo Twitter. Vamos encarar a realidade. Governos soberanos não operam por mídias digitais nesse nível. Ainda não existe estrutura ainda social para absorver esse tipo de comunicação pública. Não existe condição. Eles estão apostando na internet. A internet
é outra coisa. É uma outra coisa. As instituições, um país soberano, as suas relações de concretude institucional que tem de se travar entre vários órgãos, entre vários setores da sociedade inteira, não pode, não tem como, ainda pelo menos, de propor esse tipo de interação via digital, dessa maneira pública. O protocolo não está dando certo. Tá? E aí o que acontece? Somado a isso, o Bolsonaro, a internet funciona bem para a oposição. Gente, acreditem em mim. Eu trago a verdade. Não, tô brincando. É o doutrinador, não, nada disso. Acreditem, pelo menos, na minha tentativa de observar fenômenos empíricos da comunicação social e digital. A internet funciona bem para a oposição. Tanto que foi assim que o Bolsonaro cresceu. No governo é diferente. O governo tem que ter institucionalidade. Não pode usar a internet como qualquer um. A oposição pode. Nós estamos em vantagem nesse momento. Então a Glaze, usando Twitter, usando Facebook, usando Instagram, ela vai tratorar esse governo. PT vai... Aguardem que vocês vão ver. Agora, para piorar a situação, o Bolsonaro quer usar o Twitter como se fosse um delinquente qualquer, como se ele não fosse presidente da República. Ele está ironizando demais no Twitter. Ele disse sobre tá sendo muito pressionado, né? Os 3 filhos também, o Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Os filhinhos do Bolsonaro, né? O Guinho, Zezinho e Luizinho. O Guinho, Bolsonaro, Zezinho, Bolsonaro, Luizinho, Bolsonaro. Os 3 filhos do Bolsonaro também. Tá tudo nervoso, tudo nervosinho. Tudo nervosinho. Por quê? Eles não sabem lidar com a crítica. Vão penar. Porque não vai ter recuo. O povo não recua. Quem recua é o Bolsonaro. Anotem isso pra mim aí. O povo não recua. Opinião pública não recua. Nunca. Que é um movimento coletivo, irresistível. Ela pode não recuar, isso pode ser até ruim, mas ela não recua jamais. Porque movimento de coletividade, só vai se adensando, tornando cada vez mais caudaloso. Então, mentalidade de quinta série, mas é uma falta de respeito com as pessoas, com os alunos da quinta série, que são ótimos. Meu filho, por acaso, estava na quinta série, passou para a sexta agora. Então, não vai dar certo esse tipo de comunicação. A ironia no mundo político, ela é prejudicial. Eu me lembro dos bastidores das campanhas do Lula, as dicas que se tinha. O Lula é o gênio absoluto, não precisa ninguém falar isso para ele. Na verdade, os marqueteiros que trabalharam com o Lula, eles aprenderam com o Lula, não foi o contrário. Né? O Lula ganhou as eleições sozinho, não precisava de marqueteiro nenhum. Né? Na verdade, os marqueteiros ficaram tudo lá flanando, lá, aquele baiano lá, esqueci que foi do Maluf lá. Né? Ficaram tudo lá, tudo ali na rabeira do Lula. Era o Lula que decidia tudo, querido. Os caras não podiam falar nada. Né? Duda Mendonça, né? Coitado do Duda Mendonça. Duda Mendonça aprendeu com o Lula. Aprendeu muito. Aprendeu e esqueceu tudo também. Tecnicamente, falando de marketing político. Mas assim, todo mundo sabe que lida com marketing político que a ironia pega mal. O povo não gosta de gente irônica. Num debate na televisão, os marqueteiros orientam os seus candidatos assim: não seja irônico, não faça piada. Isso é ruim. Pega mal. Não é o ambiente certo. O Bolsonaro está abusando. Ele está tentando, quer dizer, tudo é péssimo, né? Muito precário, mas ele disse hoje, ele falou assim, né? Vocês estão falando que eu empreguei amigo, mas infelizmente eu não posso empregar inimigo. Olha que coisa burra. Ele tentou ser engraçado, mas é suicídio. Isso pega muito mal. Quem ainda aceita, gosta, são esses robozinhos bolsonaristas aí que continuam seguindo esse infeliz. Que eles estão imersos ainda naquela zona de imbecilidade, né? Naquele pântano, né? Aquele pântano de imbecilidade. Mas uma hora sai.
Veja, ele está usando mal o Twitter, está usando demais, e toda hora que ele usa, a repercussão é péssima. E os filhos dele estão indo na mesma onda. Estão reclamando. Aí você tem até a Rosângela Moro pedindo para não criticar o governo. O Marcelo Bretas, que mico Marcelo Bretas. Juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro. Se manifestar politicamente nesse nível, um juiz... Quer dizer, todo mundo perdeu a noção no Brasil. Eu não acho o povo do Brasil... nunca digo que o povo brasileiro é burro. Mas a elite brasileira eu digo. A elite é burra. Essa eu falo mesmo. Né? E para você tirar a elite da burrice, eu não quero eliminar a elite, não. Eu não tenho esse caráter eliminacionista do bolsonarismo. Eu tenho esperança. Salvar a elite da burrice e da imbecilidade. Eu quero. Isso é legal. Isso é um projeto importante. Nós temos de fazer. O povo brasileiro tem de fazer isso. Tem que dar essa chance para a elite, para a classe média, conseguir pensar uma vez na vida. Né? A gente vai conseguir. Garanto que vai. Bom, então não bastasse a questão da comunicação pelo Twitter não ser lá essa Brastemp toda que todo mundo está pensando, porque inclusive o Brasil também não é igual aos Estados Unidos, a estrutura de comunicação é totalmente diferente. Nós temos aqui a mídia hegemônica é concentrada com 3 famílias, e nos Estados Unidos é outra história, né? Não são 3 famílias que dominam a mídia americana, muito mais profissional e muito mais técnica que a brasileira, sem dúvida nenhuma. Nesse ponto eu não posso criticar os americanos, quer dizer, a imprensa americana é 1 milhão de vezes melhor que a imprensa tradicional brasileira. Enfim. Então você tem essa situação que é uma situação de comunicação política. O Bolsonaro está acreditando que a fake news vai salvar ele de todas as críticas que vão ser imputadas a ele. Eles já estão desesperados. Eles estão manifestando, queridos, eles estão manifestando grande estresse com as críticas. Toda vez que o Bolsonaro vai no Twitter ou que os filhos do Bolsonaro vão no Twitter, eles manifestam uma insegurança muito grande e uma incapacidade de lidar com essas pressões. Não sabe lidar com pressão. Tá? E aí, para piorar ainda mais a situação, eles estão operando no governo como o PMDB mais corrupto da história. Na base do favor. Tem robô na área? Que ótimo, eu queria mesmo. Seja bem-vindo, robozinho. Eu botei o título só para atrair você. Pesquei. Pesquei um robô, um peixinho bolsonarista aqui. Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu recolher o peixe. Vem pra cá que eu quero trollar você, peixinho que veio com a minha armadilha. Que eu coloquei o título Lula preso para atrair você, seu animal. Ó, meus ovos é vermelho, bolsonarista. Aparece aí pra mim. Bom, então aí o pessoal até chama família Bolsonaro de clã, né? Clã Bolsonaro. Eles vão chamar de Ku Klux Klan, né? O Ku Klux Klan Bolsonaro, né? O Ku Klux Klan, aliás, que apoiou o Bolsonaro. Vocês se lembram disso? Manifestou, no meio da campanha, manifestou profunda simpatia pelo Bolsonaro, né? A entidade mais racista do mundo, né? Olha onde estamos. Nós vamos sair disso. Vai ficar... Não entrem na sofrência. Nós vamos sair disso. Vai durar tanto tempo assim não, porque inclusive eles são muito incompetentes. Como eu disse assim, se o Temer era uma pinguela, o Bolsonaro é uma tirolesa. É só uma cordinha velha, já desgastada e mais rápida. Né? Você pega ali, ó, e já chega do outro lado do rio rapidinho. A tirolesa, o Bolsonaro. Fala essa pro Fernando Henrique. Então, a linguagem, então assim, um tópico, né, que eu podia dar. A linguagem bolsonarista começou a espanar. Ela começou a girar em falso, né? Importante ficar atento a isso. Então, aí eu pergunto, né, a mamadeira do Bolsonaro é erótica ou é estatal? É mamadeira. Que mamadeira? A mamadeira do governo Bolsonaro, né, que vai empregando amigo, né? Vai empregando parente, né? É uma beleza, né? É uma beleza. O povo sente isso, né? Desgasta. Bom,
Falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de Lula agora pra gente realmente ser um pouco feliz, né? Não ficar falando só de criminoso, só de bandido, né? Vamos falar do Lula e aí eu vou botar uma musiquinha pra gente poder fazer essa transição final da live do Conde aqui pra vocês. Vamos lá, musiquinha, 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 musiquinha. Cadê? Aí do Conde! Água! Saudações a todos vocês que acompanham a live do Conde, Marcélia Cartacho, Márcia Ock Gonçalves. Cadê? Subindo, cadê os nomes pra mim? Comentem. Coraçõezinhos e comentem. Márcio Menck, Rio de Janeiro, Marisa Kátia, Tácito Lopes, Marcélia Cartacho, Ana Flock, Rúbia Silva, Cris Souza, Jorge Albuquerque, Florianópolis, Maria Nazaré de Lima, Ana Cecília Alstragésilo, Lula Luz, Marcela Cartaz, Karim Ricain, Ronaldo Suelim, Bárbara Monteiro, Nélia Teles, te amo, Jorge Albuquerque, beijo pra vocês, Rosana Santana, a gente vai lembrando do Lula, a gente vai lembrando, tá 278 dias lá, o Lula tá forte, Zé Eduardo Cardoso e o Celso Amorim acabaram de visitar o Lula, fortíssimo, nada abala o Lula, gente. Qualquer um de nós, talvez já tivéssemos, né, sucumbido, capitulado, não feito que nem o Palocci, né, aquele covarde lá, mas não é fácil, não deve ser fácil aguentar tudo isso, mas o Lula tá fortíssimo, a saúde tá bombando, ele tá inteiro e ele continua tratando quem o visita de maneira surpreendente. As pessoas saem de lá fascinadas do jeito que sempre é. Você vê, tem mais esse dado ainda que é humilhante para o bolsonarismo e para o Sérgio Moro, que é um bolsonarista. Eles têm que aceitar o fato de que o Lula não se deprimiu em nem um segundo, né? Não ficou nem doente. O cara tá lá, tá fazendo esteira, tá se exercitando, né? Tá se alimentando, tá cuidando da saúde dele, que ele tem 73 anos. Ele tá lá. Lula, beijo pra você. E ele não cai de jeito nenhum, porque ele sabe, o Lula é um ser histórico. Ele em si é histórico. Todos nós somos humanos, nós sofremos as agruras, se botar um negócio quente vai queimar, né? A carne sente, mas ele pensa historicamente e o DNA dele é histórico. Então ele sabe que tudo isso que está acontecendo, o fim de tudo isso é muito próximo. É muito próximo, ele sabe da dimensão que ele tem. Ele tem justamente essa autoestima e esse amor próprio que todos nós temos de ter e cultivar. E aí, quando eu penso no Lula, eu tenho que pensar também um pouquinho de algumas coisas que são importantes na nossa memória, que justamente os 13 anos de democracia plena que nós vivemos. Porque os governos do PT foram muito delicados. Foi de uma beleza assim realmente quase que infinita. Por quê? Cometeram erros, claro, como todo mundo, mas não faz sentido ficar falando dos erros de um governo que muito mais acertou do que errou. Sempre. A gente viveu, quem viveu os governos Lula desde o começo, assistiu o espetáculo da inclusão social, o espetáculo do crescimento econômico, o espetáculo da soberania. O brasileiro foi muito mais feliz, né? Foi uma coisa assim, foi um testemunho. Por isso que eu acho que nós nos acomodamos, porque nós ficamos assim olhando aquilo tudo lá como um grande espetáculo e esquecemos de defender a democracia e esquecemos de que a elite brasileira é golpista,
que ela não ia aceitar aquilo por muito tempo. Era muito perigoso realmente, né? Ter tanto sucesso assim, o Lula governar por 8 anos e sair com 90% de aprovação, ótimo e bom, é uma coisa assim que ninguém vai conseguir repetir. Quando o Bolsonaro nem 11 dias ele já caiu no limbo já. Quando a gente vê a primeira pesquisa da Datafolha, deve acontecer em fevereiro, a gente já vai sentir o que aconteceu com esse governo Bolsonaro. Eles fizeram a pesquisa corretamente com algum tipo de metodologia confiável. Então é interessante a gente ativar essa memória, porque ela vai nos ajudar a reorganizar a nossa ação política para 2019. Nós temos de ter fresco na memória o que foram os governos Lula e Dilma. Tudo que eles conseguiram conquistar, né? Volume, né? O Roberto Prata está dizendo aqui 800 programas sociais, né? O volume, a escala, né? A escala é uma outra coisa. Por exemplo, o salário mínimo que o Bolsonaro baixou, né? Nos governos Lula e Dilma ele só se valorizou o tempo todo, e isso foi muito importante para a economia brasileira ficar forte, ao contrário do que muitos economistas pensam. Os economistas olham para o salário, é tão nojento você ver economista tratando o salário mínimo como gasto. É uma coisa assim inacreditável que ainda tem economista nesse mundo de Deus que lidam com o salário mínimo brasileiro como se fosse uma grande favor que o governo dá para os miseráveis que têm que receber salário mínimo. E o salário mínimo já depois do golpe já se desvalorizou demais. Ele já voltou ao patamar quase que do governo FHC, que era uma piada. No governo FHC o salário mínimo era uma violência. Era uma espécie de quase que uma afronta ao trabalhador. E veja, governo Lula e Dilma, os governos do PT fizeram isso com muita transparência. Política de valorização do salário mínimo aprovada no Congresso, negociada com o Congresso de maneira soberana, transparente. Eles faziam isso com muita transparência. Sempre davam entrevistas, sempre davam coletivas, estavam presentes, não tinham medo, respondiam às críticas. Esse papo de autocrítica, por isso que é uma grande piada esse papo de pedir autocrítica do PT, porque o PT é o partido mais autocrítico da história brasileira, disparado. Sempre fez autocrítica, sempre. Inclusive é em função das autocríticas que o PT fez que ele pôde evoluir em muitos pontos na própria governança no primeiro governo Lula. Sabe? Veja, o primeiro governo Lula não foi infantil e querer negar tudo que foi feito pelo governo FHC. Ele corrigiu os erros, mas adotou algumas políticas que tinham sentido. Por exemplo, evidentemente, a própria política econômica. Para não... Enfim, os economistas do PT também são diferenciados. Eles não tratam o salário mínimo como essa besteira aqui, né? Mas evidentemente que tem que ter o Lula ali para orientar. Mas o que foi interessante é que ele não deu um cavalo de pau na economia. Pensando historicamente, veja, você não pode fazer uma coisa assim toda. Por isso que o Brasil teve um período muito longo de estabilidade política, estabilidade social, né? Nós estávamos conquistando muitas coisas. Então foi um governo assim, extremamente delicado, que fazia os congressos, que discutia as pautas, que não iam impondo nada. Quer dizer, isso que o general Vilas Boas falou hoje, saindo da chefia das Forças Armadas, que o Bolsonaro rompeu com a ideologização do governo brasileiro, é uma burrice infinita. Coitado do general Vilas Boas, né? Dizer uma besteira desse tamanho. Porque... Veja, não tinha nada. O que tinha de ideológico no governo do PT são os princípios éticos. Basicamente, governar para todos. Isso é ideológico, não é técnico. Isso é do mundo da ética. Você fazer um governo para todos os brasileiros, sem exceção, que não é o caso do Bolsonaro nesse momento. Por exemplo, essa história da liberação das armas é um grande absurdo, é uma grande violência. Nós vamos ter muitos problemas, muita criança morrendo por acidente de arma. Você vai
Você vai aumentar a população de armas, vai afetar a vida de 169 milhões de pessoas, pesquisa que o Globo fez hoje, com base nos dados do IBGE. Violência no Brasil é altíssima. Você vai colocar mais arma ainda na mão da população. Isso é uma ideologia do mal. É a falta de ética, é a falta de clareza, é a falta de amor pelo seu povo, pela vida física do seu povo. Espalhar arma pelo país. Faroeste brasileiro, né? O que os americanos fizeram no século XIX, nós vamos fazer agora. Então, é sempre bom lembrar a atuação do PT, do Lula, em todos esses anos que nós respiramos democracia e soberania, nós respiramos um sentido muito forte de orgulho de ser brasileiro, sabe? Esse foi muito forte. E tudo isso, evidentemente, depois das manifestações de 2013, foi combatido pela Rede Globo, foi combatido pelo ódio ao PT, pelo sentimento de não aceitar derrota política, né? Os caras não sabem perder, eles vão para cima e fazem uma pistolagem generalizada com a estrutura política brasileira e social. E aí a gente tem o resultado que é a grande cria desse grande cruzamento catastrófico foi o Bolsonaro, né? Ele é a cadela fascista no cio, em pessoa. Não adianta nem jogar água no Bolsonaro, que ele não vai soltar do fascismo. Então, importante lembrar para subsidiar a atuação da Gleisi Hoffmann e do Fernando Haddad, que vão liderar. A Gleisi Hoffmann naquele congresso, do jeito que ela tá afiada, ela vai ser um elemento absolutamente chave para a resistência à vilania política do bolsonarismo. E nada vai ser tranquilo nem para o bolsonarismo. Ele vai ter que fazer política. Não sabe fazer. Tem 9 militares no governo também que também não sabem, só sabem hierarquia. Não sabem que política não tem esse negócio de hierarquia. Política, você tem que argumentar, negociar, tem que ter o mínimo de malícia, tem que ter inteligência. Então, o bolsonarismo vai espanar bastante, e quem vai estar lá para ocupar os espaços políticos? A Gleisi Hoffmann vai ser uma pessoa muito importante. Vai ser a deputada que vai estar presente nas votações importantes, que a mais delas é a reforma da Previdência, que interessa a todos os brasileiros. E o brasileiro é contra a reforma da Previdência, nesses termos colocados pelo Bolsonaro, que foram colocados pelo Michel Temer. O brasileiro é contra a liberação da posse de armas. O brasileiro é contra a proibição do tema político dentro da sala de aula. Ele é contra basicamente tudo que está acontecendo, que esse governo está propondo. Então vamos ter clareza, porque essas percepções, elas precisam de algum tempo para se consolidarem no tecido do debate público. Eu preciso ter um pouco de paciência, eu preciso ter um pouco de serenidade, sem perder a garra e a luta, porque as manifestações vão acontecer. Stedley, Boulos, está todo mundo aí na fita. Manuela, né? A gente vai produzir a resistência mais linda da história desse país. Então acho que é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, finalizando essa live. Enquanto o Lula está preso, a bandidagem está solta. E nós, veja, eu deliberadamente usei uma... Tá dando uns raios fortes aqui, eu vou tocar logo a música para terminar. Ó, eu usei esse sintagma, essa frase que é ultra conservadora, né? Bandidagem, né? Bandidagem solta, justamente para ser um pouco irônico também. É sutil, é sutil. Eu vou tocar, me pediram para tocar uma do Caetano. Eu vou tocar pra vocês Qualquer Coisa, que eu gosto muito. Esse papo seu tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida, já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, pois sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o saco a fui na Espanha.
nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você me ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro gritando mamãe. Esse papo seu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech. Qualquer coisa, Caetano Veloso. Beijo pra vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos coraçõezinhos, muito obrigado pelos comentários, sempre inteligentes, eu leio todos depois e vou deixando meu beijo para vocês e amanhã a gente se encontra para mais uma live do Conde. Um beijo e até a próxima. Valeu!